Queremos pedir à igreja que, por gentileza, abra sua Bíblia no Salmo 62 e nós vamos, em rápidos minutos, trazermos uma reflexão da palavra de Deus. O Salmo 62, ele é um salmo. É bom nós fazermos esta ressalva, que ele tem como autor ou compositor, porque o livro dos Salmos, a gente chama livro, mas ele é tido como o Inário de Israel. É dividido em 4 livros, nós não queremos entrar neste detalhe aqui nesta tarde. Porém, Davi, a história de Davi é uma das histórias mais belas de Israel. Se as irmãs observarem, às vezes as pessoas gostam e querem, e isso mexe com o ego das pessoas. Essa semana eu estava conversando lá no trabalho com uma determinada irmã, e nós falávamos a respeito de um assunto muito complicado dentro das igrejas, que é cargos. E a irmã fez uma pergunta, disse: pastor, por que as pessoas gostam tanto de cargos dentro da igreja? Se não recebem, muitas vezes, algumas igrejas até dão ajuda de custo, quando essas têm condições de dar. E outras, não tendo, não dão. E eu dizia para aquela irmã, por um simples detalhe, por um simples motivo. Por 2 motivos. Qual, pastor? Primeiro, o status. Quantas pessoas gostam de chegar nos lugares e dizer assim: está aqui fulano de tal ou fulana de tal, que é, não desmerecendo nenhum chamado, nenhum cargo, nenhuma nomenclatura, mas querem dizer assim, querem ouvir as pessoas dizer: está aqui fulano, fulana de tal, que tem o cargo A, B, C, D, E, que é mestre disso, doutor daquilo, pós-graduado ali, exerce a função tal, a função tal. Então isso mexe com, primeiro, o status. Segundo, isso mexe com o ego das pessoas. E mexe valendo com o ego das pessoas. E aí eu expliquei para aquela irmã dizendo que esses eram os 2 principais motivos, não é? Alguns hipocritamente dizem assim: eu não gosto que ninguém me chame por esse nome. E por que aceitou, irmão? Porque tu exerce essa função, não é? Só que Davi, a história de Davi é uma história tão linda, que a Bíblia diz que Deus, um dia conversando com Davi, Deus disse assim para ele: olha, Davi, eu te tirei lá de detrás, não foi nem da frente, da manada. Ou seja, é como se Deus quisesse dizer: quando alguém não te via, nem te conhecia, nem sonhava em ouvir falar no teu nome, na minha presciência, tu já estava escrito lá que um dia tu seria rei de Israel. E diz a palavra que quando Israel um dia, imagina as irmãs, escute, se isso futuramente acontecer na sua vida, guarde essa palavra e não entre em depressão, nem em ansiedade, não se tranque dentro de um quarto decepcionado, porque a maioria das decepções dos crentes é porque infelizmente não lê a Bíblia. Eu particularmente, eu tenho uma visão que Deus me deu, pastor André. Não me admiro mais com nada nesse mundo, nada mais me escandaliza,
nada mais me chama a atenção. E nada mais me comove em determinados pontos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz para mim que tudo que está acontecendo e acontece está aqui dentro do contexto bíblico. E por que é que eu vou ficar desesperado, entrar em depressão, eu vou começar agora a desanimar, vou começar a desistir, porque está acontecendo isso, aquilo? É porque muitas vezes a gente perde tempo com tanta coisa e esquece de buscar a graça de Deus através da sua palavra e através da oração. É isso que acontece, irmãos. É isso que muitas vezes acontece. E a palavra diz aqui, eu conversando com a irmã, e Davi diz, dentro do texto sagrado, Davi fala que quando ele começou a reinar em Israel, Davi enfrentou situações muito difíceis, muito adversas. Davi passou por uma perseguição terrível, desde o começo do seu chamado. A Bíblia diz que Davi, um dia conversando com Saul, ele disse assim: olha, rei, eu enfrentei urso, eu enfrentei leão, mas eu venci. Eu estava um dia lá cuidando das ovelhas, chegou um urso, pegou uma ovelha, eu fui lá, arranquei a ovelha das garras do urso. Eu estava lá, chegou um leão, peguei a ovelha das garras do leão. Davi teve uma vida de perseguição terrível. Davi enfrentou várias tentativas de assassinatos por Saul. Quantas vezes Saul, quando Davi foi ungido rei, que esteve diante de sua presença, a Bíblia diz que Saul, em um determinado momento, Saul criou um ódio tão grande por Davi, que procurou em várias situações matá-lo. E a Bíblia diz que a coisa era tão séria, que Saul só procurava tentar tirar a vida de Davi, quando ele estava endemoniado. Quando o espírito maligno vinha sobre ele, que Satanás entrava na vida de Saul, Saul gerava um ódio por Davi, pegava a lança e jogava para tentar acertar ele, mas a Bíblia diz que Deus não permitia Saul tirar a vida de Davi. E eu tenho uma boa notícia para dar a você aqui nessa tarde. Ninguém vai tocar em um fio de cabelo seu, da sua família, da tua parentela, para aqueles que você está orando, porque a Bíblia diz em Salmo 91, versículo 11, que aos seus anjos ele dá ordem ao teu respeito, para te guardar e te livrar em todos os teus caminhos. E a palavra diz que Davi passa por aquele momento difícil, é ungido rei, não assume logo o seu reinado, porque, irmãs, para ser rei, tem que passar por um caminho. Todo mundo quer ser, mas não quer passar pelo caminho. Todo mundo quer ser, mas não quer ser atestado. Todo mundo quer ser, mas não quer ser lapidado para aquilo. Todo mundo quer ser, mas quer ser de todo jeito. Todo mundo quer ser, mas quando Deus chama para tratar, não aceita o tratar de Deus. E aí, quando passa a ser o ser, acontece o que aconteceu com Saul. Sai do projeto de Deus. E Deus na hora chama Samuel e diz assim: olha, eu não quero mais Saul como rei de Israel. Eu tenho rejeitado ele como rei. E quando Deus fala de rejeição de Saul, isso aqui não é uma rejeição, não está se tratando de questões espirituais, mas está se tratando de questão política. Deus está dizendo: eu não quero ele mais como rei, eu rejeitei ele. Lá na frente é que ele se embaraça, mas Deus diz assim: não quero mais. Vai lá na casa de Jessé, da cidade de Belém, e escolhe um para ser rei de entre os filhos de Jessé.
E ali de 8 filhos, Davi é aprovado, depois que passaram os 7, que Samuel, entenda só uma coisa aqui, Samuel era um homem cheio da graça de Deus, cheio da unção de Deus, cheio do Espírito de Deus, mas ia apresentar e consagrar, ungir a pessoa errada. Ele ia ungir a pessoa errada, ia dar errado de novo como rei de Israel. Mas a Bíblia diz que quando Samuel ia ungir a pessoa errada, o Espírito de Deus disse: esse não, Samuel, eu tenho rejeitado esses daí tudinho. Falta algum, tem mais alguém? E a palavra diz que foi dito: tem Davi, o menor que está lá no campo. E a palavra de Deus fala aqui, durante aquele período que Davi passou, a Bíblia diz que foram muitas as perseguições que Davi enfrentou. Foram tantas perseguições, foram tantas guerras. Isso, guerras interiores, sem contar as guerras exteriores. Mas o que mais me chama a atenção em Davi é que nos momentos de maior guerra, seja ela espiritual ou a guerra pessoal, na sua alma, no seu espírito, Davi não saía por aí se lastimando, se lamentando e contando a vida dele para A, B, C, D, F, H, para depois ser difamado ou difamada por aí. A Bíblia diz que Davi se refugiava em Deus. E por ele se refugiar em Deus, a mão de Deus nunca deixou de estar sobre ele e dar vitória naquilo que ele precisava. Aleluia, glória. E a palavra diz aqui, Salmo 62, Davi exortação a que se confie somente em Deus. Sabe o que é que Davi deixa claro? Davi olha para o caminho que ele vem traçando, ou que ele traçou, não sei exatamente em que momento da sua vida ele estava aqui, talvez como rei, já no trono de Israel, com uma experiência vasta de vida, porque a vida, irmão, ensina muita coisa para a gente. O tempo, ele é o maior professor que você tem na sua vida. Não é, muitas vezes, não é o pai, não é a mãe, não é o irmão, não é o pastor, não é a pastora, não é o vizinho, não é a vizinha, não é seu filho, seu marido, sua esposa, mas o tempo, ele é o melhor professor que nós podemos ter em nossa vida. Quantas pessoas hoje têm uma outra visão de vida melhor? A palavra diz aqui que Davi chegou no estágio de sua vida. E qual foi o estágio, pastor? É que ele olhou em sua volta. Acredito eu que ele começou a analisar todo o caminho que ele trilhou. E ele faz uma oração. Ele faz um convite. E a quem é que ele faz esse convite? A Bíblia diz que ele faz um convite a si próprio, a sua própria alma. O que é que diz o versículo 1? Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha, ou seja, o meu livramento. Davi deixou claro, sabe o quê? Que durante o caminho que ele passou, as pessoas que ele pensou que podia confiar de verdade, as pessoas que ele pensou que podia, que estaria com ele em todas as situações, todas elas fracassaram e lhe decepcionaram. Davi deixa claro que a única pessoa, o único ser que nós devemos ter confiança plena é só Deus e mais ninguém. Sabe por quê? Porque um dia seu pai vai lhe decepcionar, um dia sua mãe vai lhe decepcionar, um dia seu filho vai lhe decepcionar, um dia sua filha vai lhe decepcionar,
Um dia sua esposa vai te decepcionar. Um dia teu esposo vai te decepcionar. Um dia qualquer um da tua parentela vai te decepcionar. Aquela pessoa que você diz que é a melhor amiga, o melhor amigo, um dia ele vai te decepcionar. Um dia o pastor vai te decepcionar. Um dia a pastora vai te decepcionar. Aquela amiguinha que vivia dentro da tua casa, um dia vai te decepcionar. Mas eu quero te dizer, só existe um que vai estar contigo 24 horas. E esse nunca vai jamais te decepcionar e te abandonar de maneira nenhuma. E o versículo diz aqui para a gente continuar. Verso 5. Davi, ele continua tendo uma conversa pessoal com ele mesmo. Você já parou para conversar consigo mesmo? Se você nunca fez isso, faça. Oi, irmão, que coisa linda isso aqui. Davi ele tem uma conversa. Alguém já ouviu aqui essa expressão intrapessoal? A expressão intrapessoal quer dizer consigo mesmo. Ele teve uma conversa consigo mesmo. Não é uma expressão interpessoal. A interpessoal é quando a gente conversa com alguém, se relaciona com outra pessoa. Davi tem uma conversa intra, ou seja, com ele mesmo, com a sua alma, com o seu interior, com o seu coração, com a sua mente. Ele para e diz, agora eu vou conversar comigo mesmo, porque depois da análise que ele fez. E o verso 5 ele diz, ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Ô irmão, quando eu li isso aqui, eu me alegrei. E eu entendi. Que quantas pessoas vão decepcionar a gente durante o percurso de nossa vida. Quantos vão prometer e nunca vão cumprir. Quantos vão dizer, eu vou fazer e nem do canto vai sair. Quantos vão dizer, estou fechado com você em qualquer situação, tu vai ligar, vai ver o teu número lá no celular, vai olhar e vai botar o celular do lado, ou senão vai desligar o toque do celular, não vai atender e depois vai dar uma mentira, uma desculpa mentirosa esfarrapada. Quando você perguntar e disser, eu liguei para você, eita, eu não vi tua ligação, e muitas vezes está mentindo, sabe por quê? Porque não é aquilo que você pensa ser. Aí Davi disse assim, minha alma espera em Deus, porque dele vem a minha esperança. Eu não sei em quem você está colocando a tua esperança, porque eu aprendi a colocar em Deus. Oh, lebecom badalaba kamassuriandelimioda comassé. Eu ontem ouvia, baseado na aula que eu estou tendo, um dos maiores psicólogos, psicanalista aqui do nosso país. E ele dizia na sua fala sobre o comportamento humano, ele dizia, eu estou decepcionado com o ser humano. Mas ele dizia também da sua decepção. Ele também falava, enquanto eu me decepciono por um lado, eu também me alegro por outro, porque eu vejo que ainda tem pessoas, irmãos, que verdadeiramente dão espaço para serem usados e usadas por Deus para abençoar muitas e muitas vidas. Porque a maioria das pessoas estão preocupadas com o seu próprio ego. É o que Davi está falando aqui. Como rei de Israel, quantas pessoas procuravam o rei, quantas pessoas iam em busca do rei. Mas o rei entendeu, sob a orientação de Deus, que a maioria aquelas pessoas que o procuravam não tinha sinceridade no coração para com ele.
E a palavra mostra aqui que Davi disse: tenha esperança, minha alma, somente em Deus. Verso de número 6, não é isso? Só Ele é minha rocha. Ele fala de novo, repete de novo: a minha salvação ou livramento, é a minha defesa, não serei abalado. Quantas vezes você diz assim: quantas pessoas já passaram por uma situação dessa e disseram, vamos dar um exemplo prático da vida. Alguém com uma causa na justiça, e alguém chama alguém e diz assim: olha, você está comigo, estou com você. Você vai para a audiência comigo, vou com você, e até vai. E olha, e você orienta, você conversa, explica o caso. E quando você chega na hora da audiência, pastor André, que aquela pessoa abre a boca, você pensa que ela vai abrir a boca em teu favor. Quando aquela pessoa abre a boca, ela abre a boca contra você e a favor daquele que você está em busca da sua causa. Irmãos, aí Davi diz aqui, olha, verso de número 6, não serei abalado. O que é que Davi fala? Quando a gente confia em Deus, quando a gente está fechado com Deus, quando a gente tem plena confiança no Senhor, irmãos, nada nesta vida nos abala. Pode até tentar, mas não nos abala, não nos faz desistir, não nos faz parar, não nos faz esmorecer. A palavra mostra que aqueles que confiam no Senhor é como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Permaneça no seu lugar. Se você tem plena confiança em Deus, se você realmente sabe que Deus está contigo lado a lado, fica no teu lugar. Aleluia, glória. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Nada abala aquele que confia no Senhor. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, haja o que houver, levante o que se levantar, eu vou estar de pé. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu confio. Eu sei quem me sustenta. Eu sei quem me guarda. Eu sei que de maneira nenhuma Ele vai desistir de mim. Glória a Deus. Verso 7. Que coisa linda, irmãos. Para a gente concluir agora. Davi, na sua oração, ele diz: em Deus está a minha salvação. De novo ele repete: o meu livramento e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Por isso que Davi nunca era abalado. A gente não encontra Davi, eu ainda não vi um salmo do rei Davi dizendo: Senhor, eu estou querendo desistir, estou querendo deixar de lado a tua presença, a tua glória. Porque Davi, em meio aos intempéries da vida, as perseguições da vida, as angústias da vida, aqui no Salmo 62 ele deixa claro que o fato de ele estar de pé, o fato de ele estar seguro, o fato de ele ter a proteção, é que ele sabia que o único que defendia a sua causa de verdade, que o protegia de verdade, que o dava livramento de verdade. Por isso que ele disse um dia: em paz me deitarei e dormirei, porque o Senhor me faz estar em segurança. Agora imagina, os irmãos, o homem mais poderoso de Israel dizendo isso, tendo o exército ao seu lado, tendo o exército sob o seu comando, mas ele não confiava no exército dos homens, ele confiava em Deus, porque ele sabia que mesmo que o exército estivesse ao seu lado, alguém poderia minar o exército, ou talvez alguém do próprio exército vir contra ele, mas ele sabia que muito além do exército, em redor dele estava Deus, que jamais deixaria ninguém tocar o dedo no fio do seu cabelo. Ali era uma proteção real. Por isso que Davi dizia:
minha alma confia somente em Deus. Em Deus. Se você confiava em Deus, confie mais. Se você tinha uma confiança grande em Deus, tenha maior. Porque alguns confiam, como diz a Bíblia, em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Eu não preciso de muito para proteger a minha casa. Eu não preciso colocar os ferrolhos mais poderosos da face da terra para proteger a minha casa. Eu não preciso colocar os cadeados mais poderosos para proteger a minha casa. É bem verdade que devemos fechar as nossas casas e nos protegermos dentro da lógica humana. Mas o que eu preciso além disso, o que mais preciso antes disso, é a proteção de Deus. Por isso que Davi, ele passou tantas perseguições, tantos momentos difíceis, que a palavra diz que em um determinado dia, Davi teve que se fazer de louco para não morrer. Davi passou tantas perseguições, que um dia sua mulher Mical fez ele descer por uma janela, colocou lá, arrumou uma cama com os artefatos lá que parecia alguém que estava deitado, só que Davi já estava longe. E quando Saul chegou para matá-lo, pensando que era Davi, Davi já tinha ido embora. Um dia Davi perguntou a Saul: mas que pecado eu cometi contra o rei, para o rei tentar procurar tirar a minha vida, como alguém procura, se eu não estiver equivocado, uma pulga, uma formiga para destruir. Mas Davi lá na frente, depois que ele passa por todas essas situações, por todas as dificuldades da vida, que ele chega ao trono de Israel, ele louva a Deus, porque desde o dia do seu nascimento até o dia da sua morte, o Senhor nunca tirou a sua mão sobre a vida de Davi. E deixa eu lhe explicar só um detalhe. Moralmente, Davi não tinha uma vida aprovada por ninguém. Mas Deus olhou para Davi e disse assim um dia: tenho Davi um homem segundo o meu coração. Sabe por quê? Porque havia sinceridade no coração de Davi. Davi não vivia de falácias. Davi não vivia de camuflagem. Davi não vivia com um coração inverdadeiro. Se é que existe essa expressão, Davi tinha um coração verdadeiro. E no auge do seu coração, ele, quando orava ao Senhor, ele mostrava todas as suas falhas e defeitos. Por isso que o próprio Deus disse dele: tenho Davi um homem segundo o meu coração. E eu quero nessa tarde encerrar esta palavra dizendo o seguinte: assim como o rei falou aqui no Salmo 62, confiança em Deus é algo que nós devemos ter em primeiro plano, porque a confiança em Deus é que nos faz progredir, avançar e prosperar na presença do Senhor. Que Deus continue abençoando a igreja. Davi, ele chamou a sua alma para conversar consigo mesmo, porque ele entendeu que aquela conversa ele precisava ter uma conversa particular consigo mesmo. Então, dali em diante, Deus provou ainda mais que estava com Davi, guardando, protegendo e livrando de todo mal. Que Deus possa abençoar cada uma das irmãs, que nós verdadeiramente possamos ter uma real confiança
em Deus, esperança em Deus, sabendo dele, que é dele que vem a nossa salvação, o nosso livramento. Ainda que alguém atente contra nós, mas o Senhor está adiante de nós. E a palavra diz que um dia Deus disse assim para Israel: vocês vão adiante, e o meu terror vai adiante de vós, e vai tirando do vosso caminho os vossos inimigos, os vossos adversários, aqueles que querem destruir a vossa vida, porque eu sou o vosso Deus, eu vos chamei, eu vos escolhi para essa obra, vos nomeei e vos levarei até a cidade que eu jurei por mim mesmo que vos meteria lá. Aleluia. Então saia daqui nessa tarde com a confiança plena em Deus. Saia confiando no Senhor. Se você confia, confie mais. Se você orava, ore mais. Se você conversava com Deus, converse mais. Porque eu tenho convicção e certeza de que Deus, Ele está ombro a ombro ao seu lado, ao nosso lado, para nos livrar e para nos guardar de todo mal. Elias, como foi que Elias foi... Pastor André, se eu não me engano, falou isso aqui nessa tarde. Como foi que Elias, Deus tirou Elias, acredito, de uma pré-depressão. O Elias já estava se isolando, não reprovando a ciência nem a medicina, até porque são ciências, a medicina é uma ciência instituída por Deus, dada aos homens. Mas Elias, quando entrou na caverna, ele já entrou ali no estado, eu vou usar a expressão, se existe, pré-depressivo. Porque quando ele viu, e Jezabel ameaçou ele de morte, né? Ele disse: vou matá-lo. Aí Elias, olha, um homem daquele que tinha comunhão com Deus, quando ele entrou na caverna, a pergunta é: o que foi que curou Elias naquele momento? A palavra. A Bíblia diz: veio a palavra do Senhor a Elias. A palavra também, ela é cura, ela é remédio, ela é alimento para nossas almas, para a nossa mente, para o nosso subconsciente. Quando nós nos alimentamos na palavra, nós recebemos também de Deus a cura, seja ela física ou espiritual. Porque a palavra, ela é completa, irmãos. A palavra tem o que nós precisamos. Não desmerecendo a ciência, porque um dia o profeta Isaías deu uma mensagem para o rei Ezequias, e quando Isaías chegou lá no pátio, naquele dia Deus quis trabalhar assim na vida de Ezequias. O Senhor disse: volta, porque ele fez uma oração quando Isaías saiu, e o Senhor disse: volta e diz a ele que eu vou dar mais 15 anos de vida a ele. E a Bíblia diz que agora Deus cumpriu com a promessa. Ele fez lá uma pasta de figos, colocou na ferida e foi curado. Mas no caso de Elias, o que sarou Elias foi a palavra. Porque quando ele estava dentro da caverna, o Senhor, a Bíblia diz, veio a palavra do Senhor a Elias. E o Senhor disse: Elias, o que é que tu estás fazendo aí? Vem cá, eu quero falar contigo. E dali por diante, Elias se levantou e continuou fazendo a obra de Deus. É isso que o adversário quer. Ele quer parar você, ele quer me parar, ele quer nos parar. Mas a palavra de Deus nessa tarde, e eu quero corroborar com o pastor André, foi isso que o senhor falou aqui nessa tarde. O que é que tu estás fazendo aí, Elias, na caverna? Sai fora, porque eu ainda tenho muita coisa para tu fazer. Então, se Deus está falando com você assim nessa tarde, e o salmista disse aqui, corroborando com a mesma palavra: não serei abalado. Por quê? Porque eu confio no Senhor. Ó minha alma, te levanta, te ergue, segue adiante. Elias, te levanta,
te ergue, sai desse buraco, sai dessa caverna e leva a minha palavra, porque eu não te escolhi para estar dentro de caverna, eu te escolhi para fazer a minha obra, e assim você precisa fazer aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Que Deus abençoe a igreja do Senhor ricamente, que a graça de Deus nunca se aparte de nossa vida, em nome de Jesus. Muito obrigado.